Olá, tudo bem? O nosso entrevistado de hoje é o economista mineiro Cláudio Gontijo. Ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Senhor Cláudio, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer. Bem, vamos começar aí fazendo uma leitura, uma visão do rosto hoje do mundo do ponto de vista econômico. Depois do tsunami aí de 2008, 15 de setembro de 2008, com a quebra do Banco Americano, virou um símbolo de toda essa crise nos Estados Unidos, depois se estendeu também pela Europa, deste banco. Qual é o rosto que o mundo apresenta hoje do ponto de vista da economia, na sua visão? Olha, o mundo hoje, a economia mundial, está atravessando um processo de recuperação, que não é mais acelerado pela timidez das políticas macroeconômicas encetadas pelos governos norte-americanos e pelos governos da União Europeia, que na verdade implementaram medidas mais de socorro aos bancos de que recuperação da economia em si. E em segundo lugar, nós temos um agravamento da situação por conta da crise europeia. Então hoje nós temos uma segunda onda negativa, é uma onda mais fraca, não é? Mas é uma onda que está puxando a economia dos países desenvolvidos, principalmente da Europa, no sentido negativo. E isso está refletindo nas taxas de crescimento da economia mundial. Na sua visão, qual é a diferença e o ponto também de coincidência das duas crises? A crise americana, já em recuperação, a crise do mercado, ou seja, iniciativa privada e principalmente o mercado financeiro. E a crise europeia, onde é que está o ponto de tirar-se também aí uma lição para uma projeção e medidas que devem ser tomadas a partir de agora com esses dois exemplos? Olha, o que acontece é o seguinte: primeiro, a crise que se iniciou nos Estados Unidos foi uma crise do sistema financeiro globalizado, envolvendo principalmente o sistema financeiro norte-americano e o sistema europeu. E o que se fez foi, se injetou mais de 3 trilhões de dólares no sistema financeiro para para evitar o seu colapso. Isso foi muito bem sucedido. Agora, o que aconteceu é que na Europa, e isso causou, aliás, nos Estados Unidos, na Europa, isso causou uma elevação muito grande do endividamento do setor público, o que leva a uma retração dos investidores no sentido de manter esses títulos em carteira. Então nós tivemos a fuga de investidores, no caso da Grécia, hoje nós estamos assistindo problema com a Espanha, com Portugal, com a Itália. Então nós temos um retraimento, uma saída de capitais desses mercados, o que influencia negativamente. Agora, o que está acontecendo é que os países da União Europeia, em lugar de fazerem o que fez aqui o ex-presidente Kirchner na Argentina, que foi uma operação de swap, de troca de títulos de alto custo por títulos de menor custo, eles estão ajustando sua economia para manter as taxas de juros e a rentabilidade do capital financeiro. Então é isso que está levando a Europa para, digamos, para o buraco, para retraindo a recuperação europeia, o que reflete negativamente no próprio Estados Unidos, que é o maior parceiro comercial da Europa, e no restante do mundo. Do ponto de vista do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, qual vai ser o impacto? O senhor vê aí uma força se deslocando, em que sentido, do ponto de vista agora da crise na Europa? Como é que nós podemos fazer essa leitura? E porque sempre numa crise, né, alguém se dá bem, alguém se dá mal. Quer dizer, o capital muda de mão, né, muda de mãos. Qual é a visão que o senhor está tendo desse quadro aí? Nós temos um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é que as taxas de juros continuam muito baixas, tanto no mercado norte-americano quanto no mercado europeu. Então o que acontece é que o capital especulativo, hot money, está, através de operações que nós chamamos de carry trade, tomando dinheiro nesses mercados e aplicando nos BRICS. Não é o nosso caso, por exemplo. Nós temos não é à toa que nossas reservas internacionais continuam a crescer. Desde a crise, nossas reservas já cresceram 40 bilhões de dólares. Então nós tivemos um acréscimo de entrada de capitais. Esse capital vem para o Brasil, vai para a Índia, vai menos para a Rússia e vai para a China em busca de rentabilidade. Rentabilidade no setor financeiro e na Bolsa de Valores. É isso que esse capital tem. Então isso é um aspecto positivo. Aliás, é isso que tem nos permitido manter, superar o nosso déficit externo, que hoje está crescendo aceleradamente. Esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo
é que, por outro lado, o comércio internacional ainda não se recuperou. E a retração da Europa significa a redução das importações. E as importações do resto do mundo, inclusive do Brasil, sofrem negativamente. Então, esse é o aspecto negativo. E aumenta também o nervosismo, né, o clima de incerteza, que não foi inteiramente superado. Nós sabemos também que Adam Smith dizia o seguinte, que economia tem tudo a ver com psicologia, depende da visão e do estado de espírito de todos nós. Na sua visão como economista, o senhor de qual linha? É keynesiana ou é da linha de que deve haver aí o Estado forte, o Estado mexendo na economia, nos fundamentos da economia? Neste momento, quais as medidas deveriam ser tomadas, então, nesse quadro que o senhor traçou? Tem um lado positivo, um lado negativo, quer dizer, do capital financeiro tudo bem, econômico, bens e serviços, não. Quer dizer, ele vai e volta, é o chamado hot money. O que deveria ser feito? Qual a medida que o senhor tomaria? Olha, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte, né? Hoje, as escolas hegemônicas do ponto de vista do pensamento econômico, aquelas que foram hegemônicas desde a década de 70, que apregoavam a não intervenção do Estado na economia, a eficiência dos mercados, elas estão muito desacreditadas por conta da crise. E, na verdade, grandes expoentes desse pensamento, como, por exemplo, Martin Wolf, do Financial Times, né, eles confessaram, e ele particularmente disse o seguinte, olha, esqueçam o que eu disse no passado, o Estado tem de intervir, né? Então esse é o caso, o Estado tem que intervir, só que qual tipo de intervenção tem sido feita? A intervenção até agora ela foi destinada a salvar o sistema financeiro essencialmente. Pouco se fez alguma coisa no sentido de reativação da economia. Isso é que precisa ser feito. Se eu tivesse no comando de um país como o Brasil, por exemplo, as medidas eu não teria dúvida. Em primeiro lugar, nós precisamos expandir o gasto público, precisamos reduzir a taxa de juros, até que é redundante manter taxas de juros muito elevadas no Brasil, porque o capital já está vindo. O custo do capital hoje nos Estados Unidos é 0,25%, na Europa é 1%. Nós não precisamos manter taxas de juros acima de 10%. Mas e o caso da inflação? O grande fantasma, o dragão da inflação é que leva o Banco Central, segundo os especialistas aí, o senhor concorda ou não, a tomar essa medida mais drástica, né? Em relação aos juros, subir os juros. Isso é, na verdade, uma demanda do sistema financeiro. Isso é um fantasma. A inflação, enquanto nós tivermos superávit nas contas externas, enquanto estiver chegando dólares, enquanto o valor do dólar estiver contido, não há processo inflacionário. Não é? Na China, se nós tomarmos, ou na própria Argentina, a taxa de crescimento da Argentina nos últimos 7 anos foi de 8,4%. Nós crescemos 3,4% em média, e a inflação na Argentina, em média, foi 2% acima da inflação brasileira. E a China, você pega um crescimento econômico dele acima de 10% e a taxa de inflação média inferior à taxa brasileira. Então não existe essa relação entre crescimento econômico e inflação, desde que você controle o câmbio, que é o caso brasileiro. Então não há fantasma nenhum no horizonte. O que há é uma impertinência, eu acredito, do Banco Central, que continua, na verdade, defendendo os interesses do capital financeiro. Eu acho que esse é o que está acontecendo com o Brasil. Agora, no caso da economia, na política a gente fala o seguinte, que a política é mais arte do que ciência. E na economia, o economista fora do governo tem uma visão. Dentro do governo tem outra, vimos lá nos Estados Unidos, né, Alan Greenspan, que botou o juro baixinho lá e falou, eu fiquei assustado, não sei o que aconteceu. Esse outro que o senhor citou do Financial Times diz o seguinte, esqueça o que eu falei. Como chegar num ponto de equilíbrio chamada razoabilidade aristotélica em termos de economia? É mais arte ou é mais ciência? Foi boa a citação em Aristóteles, porque para Aristóteles, a ciência é ciência demonstrativa, é o que se demonstra. E a economia é ciência demonstrativa. Agora, a economia mexe com o bolso das pessoas. Se eu fosse hoje, se eu trabalhasse para o Bradesco, ou para um banco, ou outro banco, ou qualquer instituição financeira, evidentemente que eu bateria palmas para a política do Banco Central.
Mas, na verdade, eu não poderia fazer diferentemente se eu quisesse manter meu emprego como funcionário do Bradesco. Então, o economista fala, o economista com a profissão. Se eu trabalho no governo, eu vou falar o que o governo quer. Se eu trabalho para um banco, eu vou falar o que o banco quer. Então, é preciso entender isso. Então, além de ser uma ciência demonstrativa, mexe com bolsos, com os interesses das pessoas. Por isso que nós conversamos com 3 economistas, tem 4 opiniões diferentes. Pois é, agora temos aí um quadro também, o senhor está falando de mídia e citou o caso dos Estados Unidos, né? Também do lobby que é feito, claro, um processo democrático, né? Você pode atuar e tem aí os limites da lei. É verdade, exatamente. O ponto central da civilização é ter uma lei, senão o mais forte engole o mais fraco, que é o caso de deixar para o mercado fazer o que quiser, como aconteceu nos Estados Unidos. Bem, na sua visão, o que deveria ser feito então para haver esse equilíbrio? Olha, como nós estávamos falando, né, atualmente nós precisamos de políticas expansionistas. Né? Nós precisamos de reduzir os juros, expandir o gasto público, né? E precisávamos de política, por exemplo, no Brasil nós precisamos claramente de uma política de restrição das importações, porque isso está comprometendo o nosso crescimento. Mas no mundo globalizado é possível isso? É claro que é possível. Isso é uma atitude nacionalista que pode não dar certo no mercado aberto. Não, ao contrário, a China faz isso, o Japão faz isso, a maneira de fazê-lo é que precisa ser feito de forma inteligente. Nós levantamos a bandeira, nós vamos fazer isso, aí todo mundo nos critica. Nós não podemos fazer de maneira de diferentes maneiras. Os Estados Unidos fazem isso. Aliás, os Estados Unidos protegem o seu setor agropecuário, protegem vários setores, o setor de aço norte-americano é protegido. A política dos países desenvolvidos é muito clara. Eu protejo os segmentos nos quais eu não possuo vantagens competitivas. Nos outros, eu mantenho o mercado livre. Então, pois é, agora tem um detalhe importante nisso tudo, você que acompanha o programa, fala, olha, o economista diz uma coisa, 3 economistas dizem coisas completamente diferentes sobre o mesmo assunto. O senhor como cidadão, eu como cidadão, você cidadão e cidadã, como se defender? Nós temos a mídia hegemônica, né, os grandes conglomerados, mas hoje tem também as redes sociais, quer dizer, com um aparelhinho você pode mudar tudo. Já no finalzinho do primeiro bloco, o que o senhor faz no dia a dia, o que o senhor recomenda? Olha, o que eu faço é o seguinte, eu leio jornais, né, e leio principalmente os autores alternativos, aqueles que são críticos, aqueles que falam coisas que ninguém fala. Porque aí eu vou tirar ideias e ver realmente, e poder pesar, ver os 2 lados de cada moeda. Quem é hoje o seu ícone em termos de economia? Como é que chama aquele doutor Apocalipse, o Rubini, que é turco, né, de origem turca, mas é norte-americano. E ele acertou naquela crise passada, ninguém via, ele viu. Não foi só ele que acertou, não. Sim. Mas ele ficou famoso, ele teve mais marketing. Ele ficou famoso. Eu acho que a crise assumiu uma dimensão que ele não esperava. Ele disse uma coisa muito simples, né, que o mercado norte-americano ia entrar em crise por conta da construção civil. Isso ele acertou, mas ele não esperava essa hecatombe que nós assistimos. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo, daqui a pouco o senhor vai responder qual é a linha que o senhor segue do ponto de vista econômico, quem é o seu ícone, a referência em termos de economia mundial hoje. Bem, daqui a pouquinho nós voltamos conversando com o economista mineiro Cláudio Gontijo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu aguardo você, até já. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors?